Nós vamos começar uma série em Efésios. Nós vamos falar sobre a carta que, teoricamente, Paulo escreveu aos Efésios. Digo teoricamente porque algumas pessoas acreditam que não foi Paulo que escreveu aos Efésios. Antes de começar, eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa se concentrar e aprender bastante do que a gente precisa aprender. Senhor, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou através dos louvores. O Senhor fale conosco através da sua palavra. O Senhor nos ajude a entender a sua palavra, que através da exposição da sua palavra nós venhamos a crescer no Evangelho, para que nós possamos a cada dia nos transformar mais e mais como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a pregação de hoje, Pai, não seja uma pregação voltada para um só lado de interpretação. Que nós possamos abrir a nossa Bíblia, nosso celular, e entendermos que hoje vamos fazer uma exposição da palavra, e que através dessa exposição o Senhor venha falar conosco, Pai. Que nenhuma doutrina seja levantada, mas que a única doutrina sã e santa seja pregada e entendida através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa oração tem um propósito. Por quê? Porque a carta de Efésios é na sua Bíblia, se você tem o costume de ler Bíblia, ela é um dos pontos principais da formação da nossa fé. A carta de Efésios ela é polêmica. E muitas das coisas que eu vou falar aqui são polêmicas. Quando eu começar a expor, elas são tão polêmicas que elas chegaram a dividir a igreja durante muito tempo. E eu quero, antes de começar, já te prevenir, se você já segue Jesus, se você já anda com Cristo, eu já quero te prevenir que o meu objetivo aqui não é pregar a minha opinião. Não é isso. O que eu creio é irrelevante. Vou falar de antemão. Talvez você escute a pregação aqui porque nós temos esse costume, essa herança católica de acreditar no que é falado no púlpito e ponto final. A gente não vai para casa, não lê, não contesta, e todos nós temos direito à nossa própria opinião. Só que eu não quero pregar a minha opinião. Essa oportunidade que nós temos agora na capela é para nós nos aprofundarmos em um conteúdo bíblico e lermos e estudarmos aquele conteúdo bíblico. Então talvez pelo meu tom de voz, ou talvez até pelas minhas próprias convicções pessoais, talvez soe que eu esteja querendo direcionar alguém para um lado ou outro. Não é isso. Eu quero, na medida possível, só ler a Bíblia e tentar ao máximo expor a Bíblia. Você interprete da maneira que você quiser. Eu prefiro que você tenha uma revelação ao invés de uma interpretação. Vá para casa, ore e que Deus revele para você aquilo que Ele precisa revelar para você. Show de bola? Então vamos lá. Nós vamos ler Efésios no capítulo 1. Hoje é a primeira mensagem. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Versículo 1 ao versículo 14. É uma passagem um pouco grande. E nessa passagem nós vamos expor pedaço por pedaço. Efésios capítulo 1, versículo 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, se você já tiver aí seu celular. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza das graças de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fato, ou seja, o propósito de Cristo, isto é, de fato, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que salva, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
Amém. Normalmente nós não lemos um texto desse tamanho, esse texto é demasiadamente longo, e dizem os teólogos que esse conjunto de palavras e frases é o conglomerado de palavras mais complicado da língua grega já encontrado em qualquer manuscrito. Então, se você não entendeu, seja bem-vindo ao clube. É muito difícil de entender essa frase, que tem pouca pontuação, pouca vírgula e palavras conectadas para tudo quanto é lugar. Se os teólogos não entendem, imagina nós, que somos simples mortais. Então, eu também faço parte desse clube que tem dificuldade para entender. Por isso, nós vamos separar e falar de pedacinho em pedacinho. Se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia ou anotando, também mais uma observação: nesse aplicativo que você tem aí, tem um espaço para você fazer as suas anotações, caso você queira. E aí você pode salvar o evento e usar novamente. Então vamos lá, vou passar rápido pela primeira parte. Na primeira mensagem eu disse que um teólogo que faleceu ano passado, chamado Klein Snodgrass, ele disse que o entendimento do Evangelho na carta aos Efésios, ele desafia e redefine o Evangelho superficial que nós temos hoje em dia. Olha que interessante. Toda essa série, ela foi montada baseada nessa frase. O entendimento do Evangelho na carta aos Efésios desafia e redefine o entendimento do Evangelho que nós temos hoje, que é superficial. Então, o nosso objetivo hoje é que, se o seu entendimento ainda é superficial, que ele vai ser desafiado e redefinido através do entendimento do Evangelho na carta aos Efésios. Então, nós vamos continuar pedaço por pedaço. Primeiro, quem escreveu a carta? Paulo, aí no versículo 1. Paulo, um apóstolo de Cristo. Hoje nós temos o costume de confundir os termos, né? O que é apóstolo? Para você que gosta de estudar, o que é apóstolo? Apóstolo é um termo, uma palavra no grego usado pelo exército romano, que significa soldado enviado com a autoridade do comandante. O soldado que é enviado com a autoridade do comandante. Isso é um apóstolo. Então, teoricamente, todos nós deveríamos ser apóstolos. Todos nós. Não só os discípulos, não só os pastores que se intitulam apóstolos, todos nós deveríamos ser apóstolos. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus dá uma última ordem para todos os discípulos e aqueles que vão crer: ide e pregai. E ele fala: toda a autoridade no céu e na terra me dá, portanto, ide e pregai. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: a autoridade é minha, estou passando para vocês, vai e prega. Então todos nós deveríamos ser apóstolos. Óbvio que a gente não vai sair daqui se chamando de apóstolo, não precisa disso, mas é só para você entender o que é o termo apóstolo. É aquele que é enviado com a autoridade do comandante. Paulo, nesse caso, ele foi enviado diretamente por Cristo. Na experiência que ele tem quando ele fica cego, que ele só ouve quando Jesus vem e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você encontra isso lá no livro de Atos. Eu ia falar no Evangelho de Atos. No livro de Atos você encontra a experiência de Paulo, e Paulo confirma isso, né? Na introdução de Romanos ele fala: Paulo, enviado por Cristo, apóstolo de Cristo. Ou seja, ele foi enviado literalmente por Jesus Cristo para pregar o Evangelho. E aí ele continua dizendo: pela vontade de Deus, ou seja, por nenhum outro motivo, mas pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Éfeso. Normalmente os estudiosos dizem que essa palavra Éfeso não está ali e que essa carta era para rodar por todas as igrejas. Então ele direciona a carta para quem? Aos santos e aos fiéis. O que é santo e o que é fiel? O santo é aquele que é separado, e o fiel é aquele que deposita a fé em Cristo. Ou seja, você que está sentado aqui hoje, você já depositou sua fé em Cristo? Se já, você deve ser chamado de fiel. Você foi separado por Deus? Claro que foi, senão você não estava aqui, não tinha depositado sua fé nele. Portanto, você deve ser chamado de santo. Captou? Então vamos continuar. Ele diz: a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo 3 ao 14, Paulo faz uma introdução gigantesca, como eu comentei, uma parte difícil de se entender. A gente chama, na língua portuguesa, a gente chama isso de eologia. Quando você vai a um enterro, por exemplo, que a pessoa faz aquele discurso sobre a pessoa que faleceu, aquilo chama-se eologia. Eologia quer dizer falar bem, fazer um discurso favorável a respeito da pessoa. Então ali Paulo começa esse discurso, essa introdução gigantesca, que nós vamos passar pedaço por pedaço. Versículo 3 na sua Bíblia diz aí: bendito seja o Deus
Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Bendito seja Deus, o Pai de Jesus Cristo. Aqui nós vemos algo muito importante para se entender. Às vezes a gente lê com tanta pressa e não percebe. Bendito seja Deus, o Pai de Jesus Cristo. O que a gente vê aqui? Jesus era filho de Deus. Não se preocupe com esses esforços, eu não sei o que é, já vai parar, e se não parar, não tem problema. Vai estourar uma caixa, a gente fala sem microfone. Deus é escrito aqui como Pai de Jesus. Todas as pessoas que disserem que Jesus não era filho de Deus, não entenderam ainda o que é de fato o Evangelho. Jesus não é só uma figura histórica, Jesus não é só um profeta. De acordo com a carta de Efésios, lembre-se que eu disse que nós vamos ler e expor a carta de Efésios. De acordo com a carta de Efésios, Jesus era filho de Deus. Não só com a carta de Efésios, tem vários outros textos. Jesus era a essência de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 para frente, tem uma descrição maravilhosa de quem era Jesus, filho de Deus, que não considerando a igualdade com Deus, ou seja, de ser da mesma essência, abdicou dos seus direitos, desceu à terra para poder viver, morrer e ressuscitar por nós. Esse texto também é maravilhoso. É um texto que mostra a divindade de Jesus Cristo. E aí ele diz que esse Deus, Pai de Jesus, nos abençoou. Olha só que interessante. Se você é santo e fiel, a carta aos Efésios diz que esse Deus, o Pai de Jesus, nos abençoou. E essa palavra abençoou é a mesma palavra que foi usada quando Paulo começou dizendo: bendito seja Deus. Ou seja, Deus, Ele quer nos transformar à imagem e à semelhança dEle, que foi o que Ele criou no começo. Captou? O trabalho de Deus inteiro, como a gente vai ler aqui, é convergir todas as coisas e pessoas para Cristo. Esse é o trabalho de Deus. E Ele quer aos poucos nos transformar para que nós sejamos igual a Jesus Cristo. E Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. O que é a bênção celestial? Mais um termo complicado, né? Se você não costuma participar de igreja, você está vendo um monte de jargão. O que é a bênção celestial? A bênção celestial não é o carro novo, não é o emprego bom, não é a prosperidade financeira, não é o sucesso na sua carreira, isso não é a bênção celestial. Nada. A bênção celestial é Cristo. Esse termo Cristo, ou em Cristo, ou com Cristo, vai ser repetido aqui inúmeras vezes. Essa é a maior bênção que você pode ter. Só essa. Em Cristo. Qual que é a fórmula da bênção? É Cristo mais nada. Pegou? Cristo mais nada. Cristo mais ideologia, Cristo mais doutrina, Cristo mais sucesso, Cristo mais dinheiro, Cristo mais boas condições. Nada disso é a bênção celestial, ou a bênção que Deus quer nos dar. É Cristo mais nada. Cristo mais nada. Versículo 4. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui ele diz o seguinte: Deus nos escolheu. Aqui começa a polêmica. A partir do versículo 4 até o final do capítulo 2, existe uma polêmica que dividiu a igreja entre batistas e presbiterianos, entre assembleianos e católicos e wesleyanos e metodistas. Eu vou aqui expor para você um tema complicado desse? Não é meu objetivo. Eu vou aqui falar para você que existe ou não existe A ou B? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente leia, e pelo que a gente lê, você vá para casa e tire as suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas conclusões, mas seria injusto de eu usar o microfone para propagar a minha opinião, porque eu não quero pregar a minha opinião, eu quero pregar o Evangelho. Então, para que você possa entender isso daqui, nós vamos ler, e aí você vai para casa, compare e tire as suas próprias conclusões. Mas e se eu não concordar com o pastor? Que ótimo! Que ótimo! É sinal de que nós temos uma comunidade de pessoas inteligentes. Numa sociedade onde os cristãos são taxados de idiotas, é muito bom que a gente tenha discordância, porque se você discorda, é sinal de que você tem uma opinião diferente, e se você tem uma opinião diferente, é sinal de que você pelo menos escutou. Nós precisamos de cristãos inteligentes. Chega de ser taxado de burro e idiota. Nós já não precisamos mais disso, certo? Então, se você tiver uma opinião diferente, amém, que bom, vamos discutir. Qual é o lugar para discutir? Quinta-feira a gente vai sentar numa mesa redonda, vamos discutir o que você quiser.
porque é importante que haja entre nós desavença para a gente chegar no conhecimento da verdade. E qual é a verdade absoluta? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não posso ser hipócrita e falar para você que eu sei de toda a verdade, nem você sabe. Ninguém tem toda a verdade, sabe por quê? Porque se nós conseguíssemos decifrar a Deus, Deus não seria Deus, seria um ídolo. Se nós conseguíssemos entender a Deus, Deus não seria Deus, Ele seria um ídolo. Pode até parecer um argumento irracional, mas não é um argumento irracional, porque nós somos criatura, nós não somos criadores. Então a criatura dificilmente vai entender o Criador. O nosso trabalho não é entender, o nosso trabalho é crer, porque nós cremos pela fé. Óbvio que uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé que analisa, e aí sim, o seu argumento é bem-vindo, a discussão é bem-vinda, claro. É assim que a gente deve pensar. Então aqui a gente lê: Deus nos escolheu, como eu disse, esse princípio dividiu a igreja entre presbiterianos e batistas, e essa discussão não tem princípio nem fim, já vem acontecendo há séculos, ninguém tem a resposta para essa discussão, não sou eu que vou ter essa resposta. Dizem os teólogos famosos, que é um teólogo que você talvez tenha até uma Bíblia dele na sua casa, chama John MacArthur. Uma vez perguntaram para ele, se Deus é soberano, se é Deus que escolhe, qual é a responsabilidade do homem? E aí ele disse o seguinte: existe um mistério entre a soberania de Deus e a escolha do homem, ou a responsabilidade do homem, que ninguém pode resolver. Não vai ser eu que vou resolver. Ou seja, existe um mistério onde nós não entendemos qual é o papel que nós desenvolvemos e o papel que Deus desenvolve. O nosso trabalho é só buscar mais, até que quando chegarmos no céu a gente possa perguntar para Ele. Deus nos escolheu nele, em Cristo. Em Cristo Ele nos escolheu, em Jesus. Esse termo também é interessante. Se você tiver sua Bíblia aí e quiser abrir em Colossenses, no capítulo 1 também, do versículo 15 ao 23, quero ler para você do capítulo 1, versículo 15 ao 23. Tem Efésios, Filipenses e Colossenses, algumas páginas para frente você vai poder encontrar. Por que Paulo aqui, nós cremos, eu creio, né, que Paulo escreveu, alguns dizem que não foi Paulo que escreveu, mas por que Paulo diz em Cristo? Por que ele usa essa expressão? Olha só em Colossenses, uma outra carta que Paulo escreveu, o que ele fala? No versículo 15 para frente. Ele, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Se você quiser ver Deus, você só precisa ver Jesus. Aonde que eu vejo Jesus? Bom, pelo menos a Bíblia tem uma história contada em 4 evangelhos que conta a história de Jesus. Se você quiser, isso é o que a gente tem, não tem outra fonte. Procure aqui, você vai ver Jesus. Se você vê Jesus, você vê Deus. É assim que diz aqui: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, nós. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Lembra que eu falei que o propósito de Deus é reconciliar todas as coisas? Aqui numa outra carta que Paulo escreveu, no final das contas, no fim das contas, o objetivo de Deus é reconciliar tudo e todos. Tem aquela musiquinha de igreja, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso é bíblico. No final, o objetivo é que Deus vai unir todas as coisas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ah, mas eu não creio. Isso é problema seu. No final, assim que diz a história, o filme, nós já vimos o final do filme. No final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o final. Só você ler lá em Apocalipse. Então nós já vimos o final do filme antes dele começar. Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O que é o santo? Comentei com vocês. O santo é o separado.
Deus nos escolheu para sermos separados para o trabalho dele, separados para pregar a mensagem dele. Ah, mas Deus é soberano, ele podia escrever no céu que todo mundo tem que ir para o céu e fazer do jeito dele. Por que ele não fez isso ao invés de usar as pessoas? Aí é mais uma pergunta que você vai ter que perguntar para ele. Quando você chegar lá, você pergunta para ele: pô, por que você não escreveu no céu uma mensagem assim, só há salvação em Jesus Cristo, ao invés de ter que usar eu, pobre pecador, todo falho? Quando eu vou pregar para as pessoas apontam o dedo para mim e falam assim: ah, você vai pregar para mim? Você ontem você estava fazendo besteira? Te conheço, menino. Eu mesmo cresci aqui, não cresci na igreja, e às vezes eu vou falar com as pessoas e falo assim: ah, assim de mim, você quer contar essa história? Te conheço, rapaz, eu sei de onde você veio, eu vi o que você fez. Por que Deus escolhe usar as pessoas ao invés de fazer do jeito dele? Não sei. Mas o fato é que em Efésios ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O que é o irrepreensível? Na última série nós comentamos sobre como que o amor de Deus é extravagante ao ponto de ser irracional, que paga pelos nossos pecados, né? E o Igor está ali, até usou uma frase interessante: o amor de Deus ele é explicado na seguinte frase: o justo paga pelo injusto. Esse é o amor de Deus, o justo paga pelo injusto. E aí, nessa carta aos Efésios, ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, sem culpa. Como que você se torna irrepreensível? Vamos fazer aquela brincadeira que eu já fiz na outra série. Quem aqui já matou alguém? Se levantar a mão, se tiver um policial que você vai preso. Quem aqui já traiu sua esposa? Também não precisa levantar a mão, porque ninguém quer criar problema no seu casamento. Essas são as leis de Deus, independente de você crer ou não. Ah, mas essas leis são nós aqui, nós somos pessoas normais, nós somos pessoas de bem, nós não fizemos nada disso. Alguém aqui já trabalhou no sábado? Se você trabalhou no sábado, você é culpado perante a lei de Deus. Como que a gente se torna irrepreensível então? Chega na frente de Deus. Sua bateria. Tá quase acabando. Daqui 10 minutos a gente acaba, ninguém vai. Na hora que estourar ali, é bom que o pessoal não dorme, né? Tá, enfim, o que é o irrepreensível? O irrepreensível é você não ter culpa do seu pecado. Como que você alcança esse status de não ter culpa do seu pecado? Você nunca vai conseguir ser perfeito. Sabe como você alcança? Quando você fala assim, ó, culpa. Você vai para esse lugarzinho aqui chamado Jesus, e eu, Jesus, você pega essa justiça toda sua, dá para mim. É assim que funciona. Foi isso que ele fez na cruz. Quando a gente diz, quando o crente diz que Jesus morreu por mim, por você na cruz, é isso que ele fez. Ele pagou pelos seus pecados, assumiu a sua culpa e te deu a justiça dele. É isso. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aí no versículo 5 e 6, em amor, olha só que interessante como que ele começa no versículo 5 e 6. Em amor, ele nos predestinou. As pessoas acham que predestinação de Deus, eu não vou falar que existe ou não existe, ou o que eu acredito, mas algumas pessoas vão falar, essa predestinação de Deus torna Deus um Deus carrasco, porque ele escolhe um e condena o outro. Não é isso, porque ele começa aqui o seguinte: em amor. Em amor ele nos predestinou. Por que isso? Porque se fosse deixado na sua mão para você escolher a Deus, você não escolheria. Vamos ser sinceros, o jovem, os hormônios à flor da pele, ele não se comprometeu com uma menina, ou a menina não se comprometeu com um rapaz. A nossa sociedade diz o quê? Você vai casar antes de fazer sexo? Você é doido? Você tem que testar para ver se você gosta. Você precisa experimentar para ver se você gosta, para ver se vocês têm compatibilidade sexual. Compatibilidade sexual. Isso é um absurdo. O que é compatibilidade sexual? É a varinha entra no buraquinho, compatível, fechou. Fechou, está compatível. Você não precisa testar branco, preto, alto, baixo, não precisa testar. Deus não fez isso. Mas a sociedade vai falar, você precisa testar antes. Você precisa conhecer a pessoa. Vai que você vai dormir com ela, tem bafo. Escova o dente, pô. Simples. Entendeu? A sociedade vai ao contrário do que a Bíblia diz. Aí Deus diz o seguinte: em amor, ele não é carrasco. Deus não é um Deus carrasco. Em amor, ele nos predestinou. Porque se você tivesse que escolher a Deus, deixado aos seus próprios recursos, sem o auxílio do Espírito Santo, se Deus não tivesse tocado no seu e no meu coração, se Deus não tivesse literalmente te virado 180 graus para não enfrentar mais o pecado, você não ia aguentar.
Você não ia aguentar. Qualquer homem santo e irrepreensível, se for colocado em um harém cheio de mulher pelada, vai pecar. Ele pode ser casado, pode usar 3 alianças. Você põe ele com 5 modelos pelados durante uma semana, ele vai pecar, cara. Por quê? O que a Bíblia diz? Corre da tentação. Corre. Ela fala para você resistir o diabo, mas a tentação você tem que correr. Por quê? Porque o escritor já sabe que você não aguenta a tentação, você tem que correr. Não adianta você querer resistir à tentação, não dá. Não dá. A mesma coisa para a mulher. Talvez seu problema não seja sexual, seja outra área. Não dá para resistir à tentação. Tentação a gente tem que correr. Então Deus, sabendo que eu e você não escolheríamos, porque se deixasse aos nossos próprios recursos, nós não escolheríamos, Ele nos predestinou. E Ele nos predestinou para quê? Olha só que interessante. Primeiro, para sermos adotados como filhos. Eu acredito que o melhor exemplo na vida real, na vida prática, para descrever o Evangelho é a adoção. Porque quando você tem um filho natural, você já espera um filho natural. Mas quando você adota uma criança, aquela criança é recebida dentro da sua família, recebe os mesmos direitos, recebe a mesma educação, recebe os mesmos privilégios, mas ela não era parte da família. Não era para ela estar ali. Mas ela foi abraçada como um membro da família. Ele nos predestinou para sermos adotados, para termos o direito que nós não deveríamos ter. Que direito é esse? De reinarmos com Ele, de estarmos em Cristo, de estarmos com Cristo mais nada, de estarmos no céu. Esse é o direito. Para isso que Ele nos predestinou, para sermos santos e irrepreensíveis, para a adoção por meio de Jesus Cristo, como eu já falei, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só que interessante. Deus não precisa consultar ninguém para te escolher, nem para me escolher, nem para te salvar, nem para me salvar. Deus não precisa fazer uma reunião com os conselheiros dele e falar assim: ó, o que vocês acham do Tiago? Tiago cantou de boné na igreja, pode ser salvo não. O que vocês acham não, ele escuta rap, pode ser salvo não. Deus não precisa consultar ninguém, de acordo com a sua própria boa vontade. Assim Deus fala, de acordo com a sua própria boa vontade, Ele nos escolheu para sermos adotados, para o louvor da sua graça. E aí ele continua, versículo 7 a 11, para nós terminarmos. Versículo 7 a 11, o autor trata dos benefícios da nossa salvação. O que a gente ganha por ser salvo? Talvez você esteja se perguntando assim: tá, salvo de quê? Salvo da onde? Salvo de quem? Salvo para onde? Nós começamos essa série na introdução da mensagem. Se você não viu, eu fiz uma pergunta para a gente raciocinar em cima dessa pergunta: salvos por quê e para quê? Essas duas perguntas são chaves para você entender o objetivo da carta de Efésios. E aí, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o decreto de Deus, Ele nos escolheu para sermos adotados. E aí, junto com isso, Ele nos deu alguns benefícios. Olha só que interessante. Além de te salvar, além de te dar algo que você não merece, Ele te deu alguns benefícios. Vamos ler? Versículo 7 a 11. Nele quem? Nele? Jesus. O pessoal está aprendendo, legal. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Primeiro benefício, nós somos redimidos. O que é redenção? Redenção é um termo legal, é um termo usado por advogados antigamente. Redenção é você é culpado e agora alguém pagou aquele preço por você. Alguém pagou a sua fiança, alguém tirou a sua culpa e restituiu o seu valor perante a Deus. Isso é redenção. Nele, através do sangue dele, a gente tem aquela brincadeirinha, né? Nós precisamos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Um elemento desse não é o suficiente. Nós precisamos da vida dele porque ele viveu uma vida reta, ele foi tentado, mas não pecou. Ele nasceu de um nascimento extraordinário, foi tentado e não pecou, viveu uma vida literalmente santa, não só o santo separado, mas o santo sem pecado. Ele foi tentado e não pecou. Então nós precisamos da vida dele. Por quê? Porque ele nos entrega essa retidão, para quando nós nos apresentarmos perante a Deus, estamos tranquilos. É como se a gente chegasse no céu e aí Deus vai fazer aquela cobrança, né? E aí, como é que foi a vida? Está tranquilo? Está favorável, certo? Jesus morreu por mim, o sangue dele me redimiu. Ó, eu estou tranquilo, estou entrando. Isso é a redenção.
Além disso, além da redenção pelo seu sangue, nós temos perdão pelos nossos pecados. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, por favor. Quem aqui tem filhos? Quando o seu filho pisa na bola, faz alguma coisa errada, quebra alguma coisa em casa, e aí ele chega com aquela carinha de anjo, que você está querendo dar um tabefe nele, e ele fala assim: desculpa, foi sem querer. O que você faz? Não tem como dar um tabefe numa criança dessa. Você abraça, porque criança é esperta, né? Criança aprende a dar volta na gente. Você abraça, você perdoa. Por quê? Porque você é pai, e o pai perdoa. Como que Deus faz com os nossos pecados? A gente chega, através do sangue de Jesus nós somos redimidos, e a gente tem perdão pelos nossos pecados. Por isso que a gente diz que as pessoas se arrependem. O que é se arrepender? É pedir perdão pelos nossos pecados, aqueles que já cometemos e aqueles que nem sabemos que vamos cometer. Porque você vai sair daqui hoje, e aí segunda-feira, talvez hoje não, talvez hoje você vai ver uma vida santa. Acabou de ouvir a mensagem, é sacanagem, o cara sair daqui e já pecar direto. Mas na segunda-feira, o cara vai esquecer, aí ele vai pisar na bola. Aí ele vai e trata a mulher mal, ou trata a esposa mal. Aí vai e fala um palavrão no trânsito, que o cara fechou ele, arranhou o para-choque dele. Meu para-choque tão precioso, vai me levar para o céu, filha da... As pessoas acabam cometendo uma besteira dessa, e a gente fala: poxa vida, imagina se Deus baseasse a escolha dele no meu comportamento. Imagina se toda vez que eu pisasse na bola, eu tivesse que ficar pronto para a volta dele. Estava no salvo. Por quê? Porque o perdão dele não é condicional. Ele é pai. O perdão dele foi dado por causa do sacrifício de Jesus. Não é pelo que você faz ou deixou de fazer. Não é por aquilo que você é ou deixou de ser. É pelo que Jesus fez na cruz. Esse é o perdão dele. Temos redenção, perdão pelos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, da qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E, para fechar, no versículo 9 e 11, ele diz que ele nos revelou o mistério da sua vontade. O que é o mistério da sua vontade? Lá atrás, antes da fundação do mundo, essa palavra da vontade ali, na verdade quer dizer decreto. Deus era como se fosse um governante poderoso. Ele falou assim: ó, haja luz, e houve luz. Separem-se os céus da terra, e separaram-se os céus da terra. Criemos, pois, o homem, a nossa imagem e semelhança. Criou-se o homem. Deus faz as coisas acontecerem através do poder da palavra dele. Deus dá um decreto, ele decreta e nada muda. Lá atrás, ele decretou, ele nos fez conhecer o mistério do seu decreto. Aí eu vou revelar para você, eu vou mostrar para você aquilo que a gente não consegue entender. Quando a gente lê essas palavras tudo torto aqui, cheio de jargão religioso, a gente não consegue entender qual que é o mistério da vontade dele. Que eu e você fôssemos salvos. Esse é o mistério. Que eu e você chegássemos ao conhecimento da nossa salvação. Por quê? Porque a salvação não é um evento histórico. A salvação é uma decisão que já foi tomada. A salvação não é a reação a um apelo. A salvação é o entendimento de algo que já foi decretado. Essa é a salvação. Quando cai a ficha, na nossa língua a gente pode dizer: quando cair a sua ficha, aí você vai ver a sua salvação. Porque nós fomos salvos, como disse aqui, antes da fundação do mundo. Nós estamos sendo salvos, porque eu e você precisamos ser purificados a cada dia, porque você sabe muito bem, e eu sei muito bem, que todos nós somos falhos, nós não somos perfeitos, e nós vamos ser salvos. Quando um dia ele resolver voltar, na hora dele, do jeito dele, ele vai nos salvar definitivamente, para passarmos o resto da eternidade com ele. Por que eu digo o resto da eternidade? Porque a eternidade não tem princípio nem fim. Olha só, se nós fomos salvos desde a eternidade, começou a nossa salvação, não tem data de começo. Não é através do apelo que eu peço para você levantar a mão, fazer uma oração mágica e agora você está salvo. Não é isso. Você precisa se arrepender? Óbvio que você precisa se arrepender. Mas você não precisa fazer uma oração mágica, porque quem faz oração mágica é conto de fada. Não é isso. Ah, mas o que você fala de Romanos 10 então? Se sua boca confessar e com o coração crer, será salvo. Óbvio. Uma vez que o Espírito Santo tocar no seu coração, uma vez que você entender a sua salvação, você vai confessar Jesus. Eu não preciso te forçar a confessar nada. Você vai confessar Jesus.
como seu único e suficiente Salvador. Você vai ver que as coisas que você tem e as coisas que você tenta angariar não vão te salvar. Você vai ver que não é suficiente. Você vai ver que o vazio existencial que a gente tem não é preenchido com nada, só é preenchido com Jesus. Então, uma vez que você entende que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou para poder te dar esse privilégio de morar com Ele no resto da eternidade, você fala assim: meu Pai, eu estava procurando isso há tanto tempo, só achei agora. Por que eu não achei isso antes? Por que eu não passei a viver a minha vida aqui antes? Dessa maneira é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque não porque as coisas ficam fáceis, mas porque a sua perspectiva muda. Hoje a perspectiva daquele que não crê em Cristo são 70 ou 80 anos. A gente trabalha para construir uma boa aposentadoria, comprar propriedades, deixar uma herança para os nossos filhos. E aí, se você não crê em Deus, acontece o que depois? Morreu? Acabou? Se esse é o objetivo, para que você está trabalhando? Para que você está juntando dinheiro, cara? Vai curtir a vida, faça as suas orgias. Se o objetivo da vida é esse, curte a vida, aproveite. Para que você vai economizar? Porque se você for economizar e não tem futuro, na hora que você menos esperar um carro te atropela, você morreu, vai ficar para quem? Captou? Quando você entende a sua salvação, a sua perspectiva muda. Aí você passa a viver como Jesus falou: não ajunteis para vós tesouros na terra, aonde o cupim come, ou a traça destrói, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não destrói, o cupim não come. Glória a Deus. Esse é o Evangelho. Quando você entende dessa maneira, a gente passa a viver com tudo que nós somos e tudo que temos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. A gente não leu em Colossenses aí? Glória É a isso. Deus. Esse é o Evangelho. Quando você voltar aqui no domingo, só isso que você vai ouvir. Só o Evangelho. E aí, eu quero fechar da seguinte maneira. Disseram para mim não pregar sobre esses determinados assuntos. Eu já fui alertado por várias pessoas com boas intenções. Não fale sobre isso, vai dar um rolo desnecessário. Você vai entrar num buraco que você não vai conseguir sair. E aí eu tenho 3 colocações para responder. Talvez você esteja pensando isso. Talvez a gente acabou de ler aqui, falou essa palavra predestinação, já virou um nó na cabeça. Você já falou: não volto mais nessa igreja, esses caras são tudo maluco mesmo, estou fora. Calma. Tem 3 colocações para fazer para você. Primeiro, se o Evangelho é Evangelho de verdade, se a Bíblia é Bíblia de verdade, se é a palavra de Deus de verdade, eu não posso ter medo de falar nada que está aqui. Não posso ter medo. Eu não posso querer controlar um grupo de pessoas evitando determinados textos e expondo determinados textos. Isso aí não é Evangelho, isso é manipulação. E hoje nós já estamos cansados disso. Basta você ligar sua televisão na madrugada, você vai ver manipulação, vendendo água por bênção, vendendo travesseiro por bênção. Isso é uma palhaçada, isso não é Evangelho. Contra isso nós devemos falar. Aqui você não vai ver isso. Aqui, por mais intimidado que eu seja, com boas intenções, as pessoas têm boas intenções. Eu vejo no olho, no coração delas que elas têm boas intenções. Muitas delas querem me proteger, são meus amigos. Falam assim: não prega sobre esse assunto, cara, você não sabe o que você está fazendo. Quando eu falei que a capela era igreja para quem não gosta de igreja, os caras falaram para mim assim: não faz isso, cara. Você vai comprar uma briga, você vai se enfiar num buraco que você não vai conseguir sair. Eles têm boas intenções, eu entendo, são amigos, mas eu não posso ter medo de expor o Evangelho inteiro. Se for para pregar o Evangelho, ou a gente prega o Evangelho inteiro, ou não prega nada, certo? Segundo, quando a gente prega esse determinado tipo de coisa, isso é para definir, isso é para desafiar e definir o nosso entendimento. Se você crê diferente das coisas que vão ser expostas durante essa série, eu quero te desafiar a fazer o seguinte: continue participando, continue se aprofundando no seu entendimento, porque ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu não sei absolutamente tudo, e pode ser que o que eu fale aqui seja errado. Sabe por quê? O conselho mais importante que eu posso te dar é: não confie na teologia de homem nenhum. Não confie na teologia de homem nenhum, porque o homem pode estar errado, assim como você pode estar errado. Todo mundo tem o direito de estar errado, até você, até eu. Não confie na teologia de homem nenhum, não confie na minha teologia. Se você sair daqui, porque inevitavelmente alguns de vocês vão me perguntar: mas o que você crê sobre isso daqui? O que eu creio não interessa, cara. O que eu creio é irrelevante. Interessa o que você crê. Você crê em Jesus? Aí eu vou fechar dessa maneira: você crê em Jesus? Você depositou sua fé em Jesus Cristo? Se você ainda não depositou sua fé em Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer isso durante essa série. No final dessa série eu vou até fazer um negócio muito louco. Eu estou propondo fazermos um batismo. Estou propondo fazermos um batismo para aqueles ainda que não se batizaram. O que é o batismo? O batismo é apenas um símbolo.
É apenas um ritual que nós mantivemos na nossa igreja, nas igrejas protestantes, que simboliza a decisão que você tomou. É como a sua carteira de identidade. A sua carteira de identidade não é você, é só um símbolo que representa você. O batismo é isso, é um símbolo. Eu estou propondo fazer um batismo. Aonde? A minha intenção é fazer ali na praça, em público, para todo mundo ver, fazer um negócio legal, tal. Se você ainda não foi batizado, você vai ter o batismo mais louco de todos os tempos, no final dessa série. Por quê? Porque o entendimento do Evangelho em Efésios, ele vai desafiar e redefinir o entendimento do seu Evangelho superficial, se é que é superficial. Se o seu Evangelho já for profundo, você não precisa dessa redefinição, você só precisa desse desafio. Você só precisa reforçar as suas bases. E aí, eu tenho certeza absoluta que ao final da série, mesmo crendo de maneira diferente, você vai chegar para mim e falar assim: olha, foi tão bom, aprendi bastante. Glória a Deus por isso, porque é Ele que ensina. A palavra é dele, a palavra não é minha. Diz para nós fecharmos, né? Se o Thiago e a Nina quiserem vir, a gente canta uma musiquinha no final, como sempre. Tem um teólogo chamado D.L. Moody, não sei nem como pronunciar o nome dele em português, mas a gente estuda muitas coisas dele, escritas por ele, quando a gente estuda teologia. E ele diz o seguinte: no céu, no portão do céu, vai estar escrito o seguinte: do lado de fora vai estar escrito para todo aquele que quiser, vem. Do lado de fora. Ou seja, se você acha que você está do lado de fora hoje, se essa é a sua condição, do seu coração, se você acha que você ainda não passou a andar com Jesus, quando você se deparar com o céu, vai estar escrito lá do lado de fora: para todo aquele que quiser, venha. Ou seja, ali a gente vai entender que a salvação é para todo mundo. Todo mundo que escolher ser salvo vai ser salvo. Esse é o mistério entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Porém, uma vez que você passa pelo portão e chega do lado de dentro do céu, vamos colocar assim, do lado de dentro do céu, porque o céu não é um local geográfico, é um estado de espírito, né? Mas o céu não é contido em barreiras. Quando você entrar no portão, do lado de dentro vai estar escrito ali: escolhidos desde antes da fundação do mundo. Aí, se você pudesse, né, você ia pisar dentro e fora, dentro e fora. Pô, como assim? Todo aquele que quiser, vem. Tá bom. Escolhido antes da fundação do mundo, ou seja, eu só vim porque Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu porque eu vim. Entendi. Te espero no céu. Quando você chegar lá na hora do almoço, que a gente estiver batendo ramo, fazendo a ceia, assim como Jesus falou, que Ele não falou: quando eu voltar, a gente faz isso pela última vez. Ou a gente faz de novo. Aí quando chegar lá no céu, a gente pergunta para Deus. Mas por hoje, eu quero te deixar com esse pensamento: esteja você do lado de fora ou do lado de dentro, de acordo com a sua própria convicção, eu quero te fazer essa pergunta: você já depositou sua fé em Jesus? Você já colocou sua fé em Cristo? Você já entendeu que não há salvação a não ser por Jesus? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Você já fez isso? Já fez isso? Se você não fez, eu quero te dar esse tempo para você fazer. Mais uma vez vou repetir: nós não apelamos com ninguém aqui. Você vai entender sozinho e você vai chegar a essa conclusão. Caso você chegue a essa conclusão, queira andar com Cristo, a gente tem Bíblias lá atrás para te dar de presente, de graça, assim como a graça de Deus. Você pode pegar sua Bíblia, você pode começar a ler. Se você precisar de ajuda, a gente tem os nossos grupos. Se passar ali atrás e deixar o seu nome, a gente vai entrar em contato contigo para poder te ajudar da maneira que a gente puder. Porque o nosso objetivo aqui é fazer a mesma coisa que Jesus fez. Não isso, mas isso. Para todo mundo: branco, preto, pobre, rico, hétero, gay, homo, duo, triplo, sei lá. Esse é o nosso objetivo. Sempre com braços abertos, com a postura de Jesus, para que você entenda a sua salvação. Amém?